Se tem uma coisa que muita gente ama, são séries, e uma coisa que o povo ama ainda mais, são as continuações dessas séries. Continuações essas que conseguem ser tão boas, ou até melhores que as séries originais, mas infelizmente, tem sempre aqueles casos onde as continuações são piores. Então hoje nesse canal, iremos ver as piores continuações de séries. Então deixa o like, se inscreva no canal, e vamos embora! Que coisa horrorosa! Todo Mundo Odeia o Chris é uma das séries mais queridas aqui no Brasil, e isso se deve porque a série pega coisas do nosso cotidiano, e exagerando eles aos extremos, o caos humor, mas também identificação, e junto disso, a série tinha personagens muito carismáticos e reais, o que resulta em você se identificar ainda mais. Mas do nada, os caras resolveram fazer a continuação dessa série tão amada. Esse é Todo Mundo Ainda Odeia o Chris, uma continuação que não tem nada a ver com a série original. Se lembra de tudo que eu falei, de como o humor da série era engraçado porque pegava coisas do nosso dia a dia, exageraram eles ao extremo, e que os personagens eram muito humanos, o que fazia você sentir empatia por eles. Então, pegada tudo isso que eu falei, e enfiar no cu, pois isso aqui não é Todo Mundo Odeia o Chris, e sim uma série de adulto genérica que tenta copiar o estilo de humor de Família da Pesada. Cara, todos aqueles clichês que você vê em desenhos ruins de adulto tão aqui, é putaria, palavrão, e animação com traço feio da porra, e sabe os personagens, então, eles foram totalmente mudados. O pai do Chris, que era uma representação muito boa de um pai de família, virou a porra de um Homer Simpson só que sem graça. O Chris aqui virou um esquizofrênico que fala com objetos, e a mãe do Chris virou o Julius. Os caras fizeram esses personagens tão icônicos, viraram um bando de malucos sem graças, e sem o brilho que eles tinham. Naruto é um grande clássico dos animes e isso se deve ao seu mundo que é muito rico em história, aos seus personagens, e pelas grandes mensagens que o anime passa. Mas veio Boruto, a continuação de Naruto. E bem, foi aqui onde a desgraça começou. Para começar, os personagens. Não vou negar que Naruto não tem personagens irritantes, tipo, temos o próprio Naruto que no início era bem irritante, também temos Ino que era chata pra carai, mas ao decorrer da história, os personagens são desenvolvidos, e isso faz esses personagens que antes eram irritantes, ficarem gostáveis, e além disso, também tem aqueles personagens com histórias interessantes, e aqueles vilões que eram fodas de se ver, e isso é um ponto excelente em Naruto. Todos os personagens são interessantes, têm um bom desenvolvimento, e os vilões são muito bons. Agora em Boruto, brother, nenhum dos personagens apresentados é minimamente interessante de se ver. A Sarada, por exemplo, é literalmente uma Sakura só que com a skin do Sasuke. O próprio Boruto é literalmente Naruto, só que mimado. Literalmente quase todos os personagens novos de Boruto são uma reskin dos personagens de Naruto, só que sem graça, sem desenvolvimento decente e insuportáveis. E ainda falando sobre personagens, Kishimoto. O que foi que você fez? Todos os personagens de Naruto foram totalmente mudados aqui, assim como foi em Todo Mundo Ainda Odeia o Chris. Os personagens sofreram mudanças de designs horríveis, foram totalmente descaracterizados, tipo, o Naruto que no original era alguém animado, e estava mais do que disposto para conseguir virar Hokage, virou um cara cansado, que parece que não gosta de ser Hokage, e que ainda é um pai ausente. O Naruto, o mesmo Naruto que passou a infância toda sem amor de seus pais, virou um pai ausente, tipo, Kishimoto. Por quê? Por que você fez isso com seus personagens que eram tão amados? E tem os vilões. E eles, eu não tenho muito o que comentar. Eles só são genéricos, são sem graças, alguns com designs horríveis, e sem escrita praticamente. Boruto é uma merda. Demolidor Renascido é a continuação da série do Demolidor da Netflix, e a série original era muito amada por causa dos personagens que eram carismáticos, a história que era muito boa, e o principal, a série era uma ótima adaptação para o personagem Demolidor, e essa continuação faz o completo oposto, assim como a maioria das produções da Marvel atuais. Quem diria? Bom, acho que um dos principais erros dessa série foi simplesmente fazerem o Charlie Cox o Demolidor no caso, não agir como Demolidor até o episódio 6, e isso é uma porra, pois uma das coisas mais legais da série original eram todas as cenas do Charlie como Demolidor, e essas cenas são boas porque além delas prenderem a sua atenção,
também servem para apresentar o personagem para o público. Você vê como o personagem se comporta, e de como ele funciona, de uma maneira boa e divertida. O que pode ser desnecessário para quem viu a série original, mas para quem não viu, é muito bom. E como se isso não fosse o bastante, o roteiro é muito, mas muito, muito ruim, e isso é culpa da Disney. Que novidade de novo, né? Bem, para quem não sabe, essa série teria outro roteiro, mas devido a alguns conflitos, ele foi mudado. Mas mesmo sendo mudado, os caras se aproveitaram bastante do material original, e do que já tinha sido gravado, o que fez esse roteiro virar uma putaria que, meu Deus, nós temos dramas super desinteressantes, que não tem nada a ver com a história principal, conflitos de tom, onde uma hora o negócio tá super leve e colorido, e no nada fica um negócio todo dark, estilo a série original. Essa mudança de tom deixa a série estranha, e muito sem graça, e tem os personagens que, adivinhem, ninguém presta, eles não são carismáticos, icônicos ou qualquer outra coisa. Os personagens estavam tão ruins que os caras trouxeram os personagens antigos de volta no final da primeira temporada. E isso era para animar o público, mas até você chegar aqui, você vai estar cansado porque essa série é muito chata. Castlevania Noturno é a continuação do anime de Castlevania em 2017, e o anime foi muito criticado por roteiro fraco, personagens medíocres, e por arruinar toda a lore dos jogos, e a continuação não só conseguiu ser tão ruim quanto a original, como conseguiu ser ainda pior. Para começar, os personagens, puta que pariu, como eles estão horríveis. O Richter, o mesmo personagem que simplesmente matou o Drácula no seu auge de poder, e que ainda pegou o castelo do bicho para ele mesmo, virou um chorão de merda, que é feito de palhaço por todos os personagens da série. Erzsébet, a grande responsável pela Primeira Guerra Mundial nos jogos, é uma vilã de merda. Ela faz as decisões mais burras durante a série toda. E a Maria, cara, o fizeram com ela. Maria, a personagem mais fofa do universo de Castlevania, a menina mais doce, gentil e educada, e a transformaram em uma twistera que só fala palavrão a cada 1 segundo. Literalmente, todo mundo foi arruinado. É tudo um bando de imbecil, insuportáveis, e é claro, sem carisma. E a história? A história de Castlevania Noturno é a mais sem sentido, mas nada a ver. E a que tem mais furos de roteiros que eu já vi em uma adaptação de um jogo. A história do anime é que na Revolução Francesa, a Erzsébet quer matar o Deus do Sol, mas para isso ela precisa de umas almas para ter poder o suficiente para realizar esse desejo. E daí os nossos protagonistas vão em uma aventura para tentar impedir ela, enquanto passam por vários desafios. E pelas dificuldades do período da Revolução Francesa. Agora que eu falei a história dessa merda, me diga, o que caralhos isso tem a ver com Castlevania, Deus do Sol, Revolução Francesa? Não tem nada disso nos games. A história dos jogos é o clássico bem versus mal, é literalmente isso. Toda a história dessa franquia trabalha em cima desse simples conceito. E Deus do Sol, cara, Deus em Castlevania só tem o próprio Deus, o Drácula que assume o papel de Lúcifer, e só, não tem mais que isso. O anime simplesmente ignora conceitos básicos da obra. E como se não fosse o suficiente, o anime pega as próprias ideias e executa elas de uma maneira horrível. Um exemplo, escravidão. O anime tenta passar toda uma mensagem sobre escravidão e sei lá o que, mas essa mensagem vai a merda quando você lembra que o protagonista do anime é um homem branco, de olhos azuis, que tem como arma um chicote. Os caras querem falar sobre escravidão, mas fazem um personagem que literalmente representa a escravidão. Genial. E sem fala de outras coisas mal executadas, como a traição da Drota no final, o desenvolvimento dos personagens. Nossa, é tudo feito da pior maneira. Castlevania Noturno é o exemplo de como não adaptar uma obra. Bom, agora que chegamos no final, deixa o like, se inscreve no canal, e tchau.